e ele era um homem separado de Deus, um homem muito amado de Deus. Mas esse homem muito amado foi um dos presidentes, porque a Babilônia era algo tão grandioso que não tinha só um presidente, tinha um rei, começou com Nabucodonosor, o mais famoso, e Daniel é um dos 3 presidentes. Nós temos a base bíblica aqui, o pastor Anderson vai ler para nós. Pode ler, pastor. Daniel capítulo 2, nós vamos estar lendo a partir do versículo 48. Amém? Você que puder nos acompanhar, nos acompanhe, que a palavra de Deus vai dizer assim: Então, o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Então nós vemos que Daniel ele chegou ao mais alto posto, praticamente abaixo do rei Nabucodonosor, justamente para exercer esse cargo. Lembrando que assim como o próprio também a gente falou a respeito de José, Daniel ele enfrentou grandes adversidades, principalmente contra a oposição, que não queriam na realidade, porque Daniel ele não aparece do dia para a noite. Daniel ele vem promulgando ali através da sua fé com Deus, e Deus dando crescimento para ele, nós vamos ver. E também é interessante, né, pastor, que cada promoção que ele tinha, isso aumentava também a inveja, as perseguições, porque imagina, ele se tornou, a princípio, 10 vezes mais sábio do que os que estavam ali. Aprendeu rapidamente o idioma, que devia ser terrível de se aprender, né, o idioma persa ali, enfim. Ele aprendeu a falar o siríaco, né, ali. Ele aprendeu a se portar no palácio. Ele tinha uma boa aparência. Toda pessoa que é de Deus, ela tem luz de Deus. Essa luz de Deus vai incomodar quem pertence às trevas. Então, essa pessoa tem que entender, o pastor João Ribeiro estava até falando disso na reunião geral ontem. Ele falou, quem é de Cristo? Aí, amém. Quem aqui ama Cristo? Agora eu pergunto para vocês, você ama Cristo? Aí o pastor disse assim, então o mundo vai te odiar. Só lendo isso, a pessoa está na teoria, mas no trabalho, você vai viver isso na prática. Sim. Na sua família, você infelizmente pode viver isso na prática. Então Daniel foi para o mais alto escalão, mas aí inventavam leis contra a fé dele. E era tão bem arquitetado a política da Babilônia, que eles firmaram um cerco tão grande, né, pastor, que o rei não podia nem revogar. O rei, né, seria assim, dá uma canetada aí e resolve. Já que ele tentou, né? Ele tentou. É o meio-dia, mas ele disse que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então o decreto dele valia até a punição se cumprir até o outro dia, que foi quando ele foi jogado na cova dos leões. Então a gente percebe também, pastor Anderson, que quando tem política, também tem sujeira. Sim. Também tem sujeira. Sim. Tem mentira, porque envolve o governo, envolve o poder, e às vezes a gente fala assim, às vezes quem está no poder não quer o dinheiro, quer o poder. Porque o poder vale até mais do que o dinheiro. É verdade. Porque envolve a manipulação de decisões, enfim. O que eu entendo, pastor, como um cidadão? Que aí nós vamos entrar já na parte se a política ela deve se misturar na igreja. E agora eu quero que vocês comentem se vocês são a favor ou não. Até que ponto o assunto é saudável? Eu, como pastor, eu defendo uma ideia de equilíbrio e eu defendo uma ideia da seguinte forma, pastor. Eu tenho que ter maturidade o suficiente para entender, não digo aceitar, entender, ouvir
e respeitar quem pensa diferente de mim. E para quem, por exemplo, se fecha numa bolha, porque vamos supor, eu e o senhor temos gostos em comum. Ó, tem aqui uma garrafa de café. Ih, meu Deus, a garrafa de café é vermelha. A galera vai pensar que é política. E as garrafas? Aí, tá vendo? Ei, tá vendo? O povo vai, aí, tá vendo? É política. Mas não é não, viu? É que é a garrafa que a gente usa. Eu e ele gostamos de café. É um gosto em comum, então isso acaba nos unindo. E sem querer, pastor, isso nos põe numa bolha. Aí a gente chega a brincar, que quem não gosta de café é maluco, né? Porque crente gosta de café. Mas existem pessoas que têm a resistência por conta da saúde. Tem a questão do gosto. E por mais que haja, nesse assunto, uma brincadeira sadia, tem que haver um respeito. Sim. Quando chega na política, o assunto fica pior do que café. É verdade. Porque aí a pessoa tem servido essa causa com tanto fervor que os nervos estão à flor da pele, com vandalismo. Pastor, às vezes a gente faz evangelismos aqui em São Luís, sábado de manhã, domingo pela manhã os obreiros evangelizam e debaixo do sol. Aqui não é o lugar mais quente do Brasil nem do mundo, mas o sol aqui é bem forte. E às vezes tem pessoas que não querem ir porque elas falam assim, poxa, pastor, eu vou ficar debaixo do sol, eu passo mal, vai dar dor de cabeça. Tudo bem, a saúde de cada um, né? Ninguém é obrigado. Mas a pessoa, para fazer uma manifestação, uma passeata, uma carreata, tem também motociata, alguns até acampam, né? Em um lugar, determinado lugar. As pessoas estão tão envolvidas na causa que elas fazem. E mesmo sem ter razão de causa, eu digo razão de causa, está debaixo da lei, tá, gente? Está debaixo da lei. Porque toda revolução histórica que houve, política, teve derramamento de sangue. Teve violência. E é algo que vem até do tempo de Jesus. Verdade. Por exemplo, quando a gente vai olhar alguns certos grupos, vamos dizer, políticos no tempo de Jesus, nós tínhamos, por exemplo, os zelotes, que era um grupo político judeu, que não eram contra, na realidade, o domínio de Roma sobre a Judéia. Era um grande problema, né? E qual era, na realidade, a ação deles? Eles eram um grupo muito violento. Eles agiam por força, agiam Quem liderava, por luta. pastor, esse grupo? Geralmente, havia um grupo geralmente um pouco mais radical entre eles, que era os sicários, né? Até falam que um dos discípulos de Jesus, o próprio Pedro, era um sicário. Por causa da espada, Por causa né? da espada. Que É um indício, tá, gente? É um indício. Resolviam as coisas na espada. Então, a gente vê que é um grupo político, que, devido a certas circunstâncias, agiam de maneiras errôneas, podemos dizer assim. E o Barrabás, né? O Barrabás está nesse meio. Lembrando que a condenação de Barrabás e dos amigos dele, né? Daquela quadrilha, era justamente por causa de uma sedição, que foi uma revolta, que ocasionou a morte de um soldado romano. Porque o que eu acredito, para você que está acompanhando esse bate-papo, pastor, se a pessoa, em São Paulo a gente costuma dizer, perde a linha, ela perdeu o fio da meada, é aquela coisa, né? Perdeu a noção, perdeu a razão. E o ser humano, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa estourar, perder a cabeça, ela pode fazer besteira. E o arrependimento dela pode não ser suficiente para aquelas tais consequências, gente.